Nesta aula, vamos falar sobre o desenvolvimento do sermão. Quero apresentar algumas dicas de estratégia de comunicação e depois falar do sermão e da exposição do sermão em si. Este é um curso, como o nome já diz, de comunicação e oratória. Então eu mesclei aqui dicas de como falar em público, mas também de como expor o sermão. Essas dicas têm o propósito de instruir. São dicas, não são leis, mas são dicas colhidas de gente que entende muito do assunto. Em primeiro lugar, você deve pensar: o que eu vou falar? Qual é o seu assunto, tema? Você deve definir um objetivo, você deve traçar a sua meta. Não adianta correr quando não se tem onde chegar, diz um ditado alemão. E é exatamente isso que nós devemos estabelecer no início. O que queremos falar? Porque isso será o direcionamento da nossa meta. Aqui você escolhe o assunto e determina o tema. Tema e assunto são coisas diferentes, mas são complementares. O assunto é mais geral e o tema é mais específico. Neste caso, a definição do objetivo vai determinar o que você quer dizer. É importante ter o que falar antes de falar. Quando você determina um objetivo, você está indiretamente escolhendo um tipo de discurso. E eu enumerei aqui alguns dos tipos de discursos mais comuns. Por exemplo, o discurso informativo. Quando você vai fazer uma prédica e quer informar a pessoa, transmitir uma determinada doutrina, uma determinada posição teológica, você pode muito bem usar o discurso informativo. Porque as pessoas precisam aprender um pouco mais deste assunto. Já se você quer convencer alguém, se você quer persuadir alguém, você deve usar o discurso persuasivo. A característica principal desse discurso é que você vai tentar convencer a pessoa da sua tese, das suas ideias. Obviamente, tiradas do texto bíblico. Pelo menos eu espero que seja assim. Se você tem uma comunidade que está precisando de uma força, uma injeção de ânimo, escolha o tipo motivacional. É aquele discurso que você mostra com entusiasmo o trabalho que as pessoas podem fazer, que você mostra com alegria, com força, os resultados que as pessoas podem alcançar fazendo este ou aquele trabalho, desenvolvendo este ou aquele ministério. Também há os discursos de entretenimento, cortesia, que podem ser usados ou não ao seu critério. Para que você determine corretamente o tipo de discurso, estabelecido o alvo, em primeiro lugar, é preciso que você analise o seu público-alvo. Você deve pensar e imaginar quem estará na plateia, no auditório, me ouvindo. Você deve colher o máximo de informações possíveis. Idade, sexo, escolaridade, nível social, pois todos esses elementos, todos esses aspectos colaboram para formar um perfil do auditório. Isso vai determinar as palavras, o vocabulário, o nível intelectual da sua prédica, do seu sermão, enfim, estabelecer
qual é o seu público-alvo, ou conhecer o público que vai ouvi-lo, é fundamental para aquilo que você vai transmitir. Uma vez determinado o objetivo, escolhido o tipo de discurso e determinado o público-alvo que você tem, que serão seus ouvintes, ou são seus ouvintes dominicalmente, aí sim nós podemos falar do desenvolvimento do sermão. Eu chamo de desenvolvimento a apresentação do sermão. Nós dividimos, obviamente, até aqui em 3 partes fundamentais. A primeira, a introdução. A segunda, o corpo do sermão, onde você vai apresentar a sua argumentação. E, em terceiro lugar, a conclusão, que vocês sabem tem o nome também de peroração. Veja os vídeos das aulas anteriores para recordar. Então, a introdução. A introdução, 3 passos fundamentais. Fazer vocativo. Você deve estar se perguntando, o que é fazer vocativo? É bem simples. Ouça esse vocativo. Meus amados irmãos e irmãs. Ou esse outro, queridos amigos e queridas amigas. Isto é um vocativo. Isto é, você está chamando a atenção do seu público, dizendo, olha, eu estou começando a falar, por favor, prestem atenção. É para isso que serve o vocativo, para chamar a atenção e dizer que você está começando o seu sermão, a sua prédica. O segundo passo da introdução é captar a atenção do seu público. Como se faz isso? Seja criativo, use uma ilustração interessante, formule uma pergunta. Deixe o seu auditório curioso a respeito de um dos aspectos daquilo que você vai falar. Use uma frase de efeito. Faça com que as pessoas olhem para você através desse captar da atenção delas. E prepare, em terceiro lugar, o assunto central. Preparar o assunto central de uma prédica, de um sermão, não é falar o sermão inteiro. É dizer o tema, ou algo, um acontecimento, um fato, que leve naturalmente ao centro daquilo que você quer dizer. Assim, fazendo o vocativo, captando a atenção e preparando o assunto central, você faz uma boa introdução. Vamos falar do desenvolvimento. Eu creio que você já deve ter tido a oportunidade de falar em público, de pregar. Se não, essas dicas têm muito maior importância para você. O desenvolvimento se constitui de 3 partes básicas. Apresentar as suas teses sobre o assunto que você vai estar tratando, quais são as ideias fundamentais. Discorra sobre elas. Apresente de forma clara, organizada, lógica, para que o seu público consiga acompanhá-la no seu raciocínio. Você pode confirmar os argumentos. Como que nós podemos confirmar os nossos argumentos? Apresentando as provas daquilo que estamos dizendo. Citando outros textos, citando outros autores, mostrando que os argumentos têm fundamento. E em terceiro lugar, você deve refutar possíveis questionamentos. Por que possíveis questionamentos? Você deve formular perguntas para você mesmo, que certamente outras pessoas fariam a respeito daquele assunto. E você proativamente antecipa esse questionamento e responde a esse questionamento. Obviamente, se não tiver nenhum questionamento, essa parte se torna irrelevante. Finalmente,
a conclusão do sermão. Também dividi em 3 partes. Primeira parte, e eu gosto de fazer assim, é recapitular o assunto e os argumentos, de uma forma breve, sucinta e rápida. Não é pregar de novo, mas recapitular para que você fixe, mais uma vez na memória, os pontos principais do seu sermão. Formule e diga uma frase forte e objetiva, de preferência no infinitivo, de preferência uma frase positiva, e de preferência uma frase que a pessoa guarde com ela e que resuma e tenha o sumo, o suprassumo daquilo que você falou. E finalmente, desafie o seu público a um posicionamento frente ao assunto. As pessoas gostam de desafio. As pessoas gostam de ser desafiadas, incentivadas. E a conclusão do sermão é o lugar mais próprio para você fazer esse desafio, para você fazer esse incitamento, esse chamamento a um posicionamento relativo ao que você conversou. Não há regra de duração do sermão. As pessoas me perguntam, quanto tempo você recomenda que tenha uma pregação? Eu realmente não tenho uma regra, mas opto sempre por cerca de 20 minutos. Eu acho que é um tempo razoável, é um tempo em que podemos apresentar os argumentos, as divisões, sem atropelo, sem pressa, de uma forma tranquila, e que gire aí em torno, então, de 20 minutos. E eu divido, aliás, em geral, na seguinte proporção. Uso 20% do tempo para a introdução, na conclusão, 15% desse tempo, e no corpo, uso 65% do tempo que eu tenho disponível. Obviamente que isso pode variar, para mais ou para menos, para cima ou para baixo, mas sempre procurando dar essa proporção, a introdução e a conclusão menores do que o corpo. Porque uma introdução que tome mais tempo do que 20%, já começa a ocupar o lugar do desenvolvimento. E existem aquelas conclusões intermináveis, que nós realmente não sabemos se a pessoa vai terminar ou não o sermão. Isto é, uma parte dessa pode se tornar o sermão em si. Então, a título de sugestão, e para vocês, ou melhor, para muitos de vocês que estão iniciando, eu sugiro 20 minutos nessa divisão proporcional que eu apresentei. Lembre-se, de 60 minutos de sermão, somente 50% serão ouvidos. Isto é, cerca de 30 minutos as pessoas conseguirão ouvir de 60 minutos de pregação. Desses 30 minutos, somente 50% serão entendidos. Isto é, as pessoas têm a capacidade de compreensão, de entendimento, neste momento de 15 minutos. E desses 15 minutos, somente 50% também serão cridos. As pessoas vão acreditar desses 15 minutos apenas metade do tempo, 7 minutos e meio. E por fim, destes 7 minutos e meio, apenas 50% serão lembrados. Isso é 3 minutos,75. Isso é uma estatística, mas é muito reveladora. Não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, não é verdade? Então tenha em mente de frisar bem o que você quer falar. Cada sermão é um único tema, com uma única lição,
para que as pessoas saiam do seu sermão sabendo do principal, sabendo dizer na segunda-feira, no dia seguinte, o que de fato foi tratado naquele sermão. Eu agradeço a sua atenção e te espero na próxima aula. Obrigado e até logo.